Geralmente a gente usa toda uma formalidade, a gente pega o currículo e lê o currículo. Eu vou apresentar os dois como meus amigos, tá bom? A Lu, que é médica, né? E o Adilson também, que são médicos. Eles vão poder fazer a apresentação do currículo deles. Mas o que eu posso falar para vocês é que eu estou muito grato, né? Porque são pessoas incríveis, que fazem um trabalho lindo e que tem tudo a ver, uma vinculação com a matéria que tanto eu e a professora Patrícia, né, lecionamos. A professora Patrícia, né, também, junto comigo, nós fizemos, né, criamos essa possibilidade para vocês, em função do quê? Da matéria abordar essa questão, né, dos cuidados paliativos, de morte, de luto, né, que faz parte do desenvolvimento do adulto. Tudo bem? Então, assim, espero que vocês gostem, né? Aproveitem muito bem, perguntem, né? Eles estão aqui, eles já abriram a possibilidade de a gente trazê-los em outros momentos também, então está ótimo, né? Já é uma abertura. É um assunto que ele é antigo, mas pouco falado, e é necessário que se discuta tanto na medicina, né? Nos cursos de medicina, eles vão falar um pouco disso, mas também nos cursos de psicologia, porque é carente de psicólogos dentro desta atuação profissional, dentro dessa área. E cabe a vocês fazerem essa reflexão, porque se tem essa carência, é importante que vocês também queiram olhar para essa possibilidade. Tá bom? Eu queria, então, deixar assim, formal o meu agradecimento à professora Patrícia, né? A vocês e aos meus amigos que estão aqui para ofertar a vocês um pouco do conteúdo do dia a dia deles. Tá bom? Agora eu vou passar, porque são eles que vocês querem ouvir, né? Sejam bem-vindos. Tudo bem, se eu então tá bom, mas eu não sei usar isso, tá? Eu sou da assistência, não sou do palco, então eu vou... Gente, bom dia. Meu nome é Luciana. Vocês não têm ideia da emoção de... Eu vou ficar até meio embargada aqui, porque eu sou uma defensora, uma abduzida pelo cuidado paliativo, e eu estou, assim, extremamente emocionada com o convite, porque é uma dificuldade, e a gente vai passar um pouquinho de tudo de bom e tudo de ruim que ainda tem em tudo isso, e eu quero chamar vocês para a minha equipe, tá? Já estou aqui, eu quero chamar vocês para a minha equipe. Então, obrigada pela presença, pelos olhares, pelos ouvidos, pelo vínculo e por tudo mais que a gente conversar, tá bom? Fiz graduação na Unicid e depois fiz clínica médica na Santa Casa, fiz cuidado paliativo com a doutora Ana Cláudia Quintana, minha mestra, ela é maravilhosa, e fiz dor no HC. Então, todo esse caminho aí de alívio de sofrimento, que é a base do meu cuidado, da minha assistência, tá? Obrigada novamente, sejam bem-vindos. Bate-papo aqui, tá? A ideia é que seja um bate-papo para a gente trocar ideias, porque cada um tem uma coisa para oferecer, e eu estou crescendo aqui no paliativo e preciso da ajuda de vocês também, tá bom? Obrigada, viu? Bom dia. Diferente da doutora Luciana, eu preciso do microfone. A minha voz é baixa. Meu nome é Adilson Cordeiro, sou médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, aqui pertinho, do lado de vocês. Sou vizinho de vocês e é um prazer enorme estar aqui, a convite desse mestre aqui que está do meu lado. E, como a doutora Luciana falou, eu também me inseri um pouquinho nesse mundo dos cuidados paliativos, graças a ela, e um pouquinho a vida que me puxou para esse lado, para esse cuidado. E muito feliz de poder compartilhar com vocês hoje um pouquinho da nossa rotina, nosso dia a dia, e também um pouco de conteúdo técnico também, por que não, né? A reflexão, como eu vou falar daqui a pouquinho, ela anda de mãos dadas à evidência, e isso é muito importante para que haja um equilíbrio e para que a gente tenha uma assertividade na nossa conduta de futuros paliativistas. E para que a gente entenda o que está guardado por trás dessa palavra paliativos, né? Não seja somente um título de uma matéria que eu tenho que fazer uma prova e tirar uma boa nota, tá? Mas, assim, só falando um pouquinho, me formei na Santa Casa. Hoje eu sou professor lá de propedêutica, do 1º ao 3º ano de medicina. E é isso. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Já vou tomar liberdade de começar, tá? A gente fez essa aula com carinho para vocês, tá? A ideia é de ser um bate-papo mesmo.
Não é um conteúdo extremamente técnico, embora a gente vá brincar com nuances técnicas, mas a ideia é fazer uma pequena... Obrigado, Marcelo. Uma pequena montanha-russa, onde a gente reflita e entenda as evidências por trás das reflexões. Tudo bem? Para isso, até colocamos, né, nessa... Deixa eu ver, isso aqui que aperta? Perigoso apertar errado, eu tenho esse costume. Lá na Santa Casa eu tenho certos costumes nas aulas, que é de tropeçar, de apertar errado o botão, desligar o computador. Então, não estranhem, isso acontece comigo, são fenômenos. O fio, perceba que ela já me conhece. E o degrau. O pessoal já está me conhecendo mais do que eu. Gente, o caminho. Essa estradinha que eu quero convidar vocês é uma estradinha de reflexão. Por quê? Eu gostei muito que vocês vieram para cá sem necessidade de presença em sala de aula e sem necessariamente uma meta de atingir uma nota em uma prova por causa disso. Isso é muito importante porque é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que o aprendizado ele tem que dar as mãos ao sentido. Se eu não tenho sentido no que eu faço, no que eu procuro, eu não estou aprendendo, eu estou apenas memorizando alguns conceitos, decorando, e aquilo vai para a minha memória de curto prazo, depois se perde, alguma coisa fica, outra não. Eu começo linearmente a acumular informações, de modo que eu acho que estou aprendendo lá na frente e perco. Mas quando eu acho sentido, eu começo a brincar com isso como se fosse Lego, um quebra-cabeças. Eu vou encaixando, e não encaixa, e aqui encaixou, poxa, fez sentido, que legal, formou uma figura, e eu que formei essa figura. E junto com outras pessoas que estão um pouco mais à frente no tempo, porque o professor ele não é um ser que está acima e você está abaixo. Ele está aqui junto com você, apenas ele aprendeu antes. E ele não é detentor do conhecimento, ele é um canal do conhecimento. Então, ele está passando para vocês uma experiência que ele viveu, está aprendendo e está buscando dentro do sentido que ele também colocou na vida dele. E continua construindo. Tá bom? É uma mensagem inicial só para abrir essa reflexão. Essa primeira parte, esse primeiro bloco, ele é um pouquinho voltado para a reflexão, né? Tanto que eu quero provocar vocês um pouquinho. Então, eu queria pedir para vocês para darem atenção às sensações que vocês vão tendo. Tá? É normal, em aulas, isso, qualquer aula, não é só sobre finitude, que a gente tenha certa aversão a dados estatísticos, por exemplo, e que a gente goste de conversas mais coloquiais. É muito normal isso. Eu peço que vocês deem atenção para o sentimento dentro de vocês, para os conceitos que vão flutuar aqui na frente de vocês, tanto na parte reflexiva quanto de dados. Por quê? Porque é a conexão que vocês vão ter com esses conceitos, dentro daquele mundo que vocês já têm construído dentro de vocês, que vai dar algum sentido e que vai ancorar uma base de aprendizado assertiva para vocês. Tudo bem? E aí a primeira pergunta que eu quero colocar para vocês é: o que é vida para você? E eu já passei a mesa, vocês viram aqui. O que é vida para você? Não vou quebrar nada, prometo. Antes que você responda, e aqui é um brainstorm, tá? Se você quiser levantar a mão e responder, eu levo o microfone até você. Mas juntamente, timidez, né, aluna? Ai, meu Deus. Mas só para vocês estarem aqui sem necessariamente terem uma lista de presença, já dá uma abertura muito grande. Pode ter certeza, isso eu tenho certeza. Mas antes de responder a pergunta, presta atenção também no que você sente, na percepção que você tem, na sensação que essa pergunta traz. Mais alguém quer falar? Eu não vou começar porque eu sou tímida e eu já estou enviesada. Eu ia deixar mais uma coisa, talvez, para o professor Marcelo. Quer começar, Marcelo? Vamos colocar ele na fogueira. Para mim, vida é o sentido que se constrói de tudo que eu passo no cotidiano, seja as coisas que são favoráveis ou desfavoráveis. Vida é o olhar que a gente tem para nós, para o nosso entorno, para os acontecimentos, para o ambiente. Né? Então, eu entendo vida como sentido. Quem mais? Começou com uma pergunta fácil, né? Mas eu acho que vida é a oportunidade de mudança. Quando a gente perde a oportunidade de mudar e de aprender, a vida acabou. Esqueci meu notepad, né? Porque aqui eu já estou na sala de outro mundo, né? O médico do psicólogo. Adorei. Obrigada. Para mim, eu acho que é uma congruência entre o que o Marcelo falou e a Ale falou. É transformação. Então, não é só, acho que aprendizado e sentido é,
o conjunto deles em si. Então, eu acho que é transformação. A gente se transforma com tudo que acontece. Se eu derrubar minha garrafa no chão, isso também vai ter... Eu vou ficar, sei lá, envergonhada, não sei. Vai causar algum tipo de mudança em mim, algum tipo de transformação. Então, eu acho que vida é isso. Para mim, a vida é... A gente acabou de sair da aula de fenomenologia, então isso ficou bem na minha cabeça. É tanto sobrevivência quanto existência. A sobrevivência é a parte mais animal, assim, vamos falar de um jeito bem grotesco, e a existência da parte do ser mesmo, da parte do que elas falaram, da mudança, tanto a mudança interpessoal, né, de mim em mim, de mim em você, de você em mim e de nós entre nós. Então, acho que para mim a vida é isso. Tem só 20 e poucos anos mesmo, essa galera? Esse pessoal está me impressionando muito. Estão mentindo. Eu tenho um pouquinho mais que 20, mas para mim, assim, eu concordo com tudo que eles falaram, e eu acho que vida é o que a gente faz das experiências que a gente passa. É o que fica com a gente, o que a gente... O que a gente exatamente transformou, né? O que a gente fez das experiências que a gente passou. Para mim, vida, acho que é o pulso, é o pulsar. São as emoções que a gente sente e a gente se percebe ao longo da nossa trajetória, do nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa que tenho muito essa autopercepção. Eu estou sempre atenta ao que eu sinto de acordo com as experiências que passam por mim, enfim. E eu me sinto sempre pulsando, seja por uma emoção muito boa ou menos boa ou péssima. Eu falo, uau, viver é para os fortes, né? Não é para os fracos. Vocês são incríveis, só queria dizer isso. Palmas para vocês aí, ó. Gente, agora eu vou dar a definição de vida para vocês, definitiva. Não tenho. Eu seria muito arrogante em querer dizer alguma coisa em relação a isso, dizer que alguém está certo ou errado. São experiências. E vocês me enriqueceram demais só nesse pouquinho que vocês falaram. E no convite que eu vou fazer a vocês no próximo slide, a resposta de vocês cabe muito. Sentido, aprendizado, memória, transformação. Várias palavras que norteiam nossa existência, que cabem dentro dessa pergunta, talvez sejam subconjuntos, façam intersecções, se modifiquem ao longo do tempo, de acordo com a cultura, de acordo com a nossa própria vida. Quando somos jovens, a vida para a gente é uma coisa, quando somos idosos, talvez seja outra. E aí eu repito a pergunta para vocês, olhando essas fotos. Eu não tenho a resposta do que é vida, mas eu pergunto para vocês, dentro desse contexto, aqui, o que é vida? Compartilhar. Pode ser. A intenção nessa foto aqui é começar até a enviesar um pouquinho vocês. É direcionar um pouquinho. Aqui temos vida. Aqui temos vida. Essa foto é provocativa por um simples motivo. No senso comum, no dia a dia, o que a gente observa ao redor é que a vida tem mensurações distintas entre situações distintas, muitas vezes. E os cuidados paliativos conversam muito com essa ideia de distinção entre as vidas de diferentes pessoas. Eu estava lendo um pouquinho sobre a alteridade. Olhar as pessoas como diferentes, nas suas diferenças, e também reconhecer nela aquilo que é em comum, que nós temos. E a origem da empatia. Quando os índios estavam ali vendo as caravelas chegarem no Brasil, eles viram as caravelas? Há uma corrente que diz que eles não viram, por um simples motivo. Eles não tinham cognição para ver essas caravelas. Eles não tinham uma ideia, um signo, um sinal, né? Signo, na mente do que era uma caravela. Então, quando apareciam os navios, para eles talvez fossem apenas manchas disformes que não chamavam atenção para nada, até que os navios chegaram e deu no que deu. É isso, basicamente. Mas, por que eu disse isso? Quando a gente é criança, o nosso contato com a finitude,
ele ainda é muito tenro. A gente não tem ideia do que é a finitude, né? A gente não sente medo da finitude porque a gente não viu ela. Conforme a gente vai crescendo, tendo experiências, conhecendo pessoas, vendo notícias de pessoas que falecem, infelizmente a gente está vivendo situações tristes hoje, que mostram esse quadro um pouco maior, mas conforme a nossa vida passa, a gente vê pessoas próximas indo embora, e conforme a gente passa pela adolescência, época daquela turbulência emocional, aquela confusão toda, eu sou muito adulto para ser jovem, mas sou muito jovem para ser adulto, eu quero abraçar o mundo, mas ao mesmo tempo não sei o que eu quero. Esse conceito ele começa a criar também uma forma um pouco ainda disforme. Mas quando a gente começa a caminhar na nossa vida, isso vai tomando forma. Na forma do nosso pai, nosso avô que morre, na forma de um amigo que tem uma idade muito parecida com a nossa que faleceu, na forma de pacientes que nós cuidamos e nos deixam. E aos pouquinhos, como aquela gotinha de água que vai batendo na gente e vai lembrando a gente que está ali, ó, tem uma goteira na tua cabeça, isso vai criando na gente uma percepção de finitude cada vez mais intensa, perceptível, diluída ao longo do tempo. E com isso vem o medo. Medo do que a gente não conhece, medo de terminar as minhas memórias, terminar a minha vida, terminar as minhas transformações, terminarem os meus aprendizados. E o que eu vou deixar? Aqui é uma ideia que quando eu fiz esse slide, me bateu uma ideia que é a seguinte. A doutora Luciana vai falar sobre uma pessoa que eu adorei conhecer, conhecer não pessoalmente, né, porque ela já faleceu, conhecer estudando sobre ela, Cicely Anders. E ela disse uma coisa. A gente olha para a morte, já adiantando esse conceito, a gente olha para a morte não em função da morte em si. Enquanto a gente tem medo da morte, a gente olha para a morte em função da morte. Esse é um ponto interessante. A gente olha em função dela, e isso nos gera medo. Mas quando a gente olha para ela, não em função dela, mas a gente olha para a morte, para o quadro da morte, para olhar melhor a nossa vida, a gente aprende que a morte pode ser ensinamento. A gente entende que na finitude, que é aquele quadro que ele está olhando, não é quadro finitude, tá, gente? Só um exemplo. Aquele quadro está olhando. Na finitude, eu posso olhar a infinitude dos momentos que eu posso viver. E a Cicely, ela fala uma coisa bem interessante, que o tempo ele pode ser medido não pela duração, mas pela profundidade. E isso encontra muito sentido quando falamos de cuidados ao outro. E cuidados a si mesmo também. Uma coisa não está desvinculada de outra, tá? Já adiantando. Mas, ao mesmo tempo em que olhamos o quadro, presta bem atenção, nós seremos o quadro para alguém, em algum momento, para alguém olhar. A vida é uma transformação. A palavra transformação me pegou muito, eu gostei demais. E quando eu falei que eu não tenho definição para a vida, eu também tenho várias ideias. Se eu fosse pegar igual Clóvis de Barros falou, né, que a vida é a energia que passa e em um certo momento ela cria consciência, ou você pega, por exemplo, uma outra, acho que foi o Sérgio Cortella, que falou que a vida pode ser um pequeno intervalo entre dois nadas, mas não sei o que é a vida. São vários conceitos interessantes que, unidos, me dão uma ideia. Talvez eu esteja pegando a patinha do elefante aqui, outro pega a tromba, outro pega o rabo, mas ninguém consegue tocar o elefante inteiro. Mas talvez isso me sinalize que não seja tão importante eu definir a vida tanto em si, mas viver a vida em plenitude. E viver a vida em plenitude no cuidado, no autocuidado e no cuidado ao outro. Dessa reflexão, isso no geral na humanidade, a gente começa a pensar no cuidado ao outro e dentro do cuidado ao outro, o cuidado paliativo. Eu assisti uma palestra dessa psicóloga, Lígia Pai, no Café Filosófico, foi bem interessante, porque ela falou uma coisa. Vocês já assistiram esse filme, Caçador de Androides? É antiga, da minha época. É incrível, porque eu estava falando com a minha irmã e ela falou que tem gente hoje que não conhece Matrix. E eu falei, meu Deus, eu estou velho. Não humilha, né? Não precisa humilhar. Esse filme é um filme bem interessante, porque assim, ele é aqueles blockbusters antigos, aquele filme bem na época de Sessão da Tarde, mas ele tem uma profundidade tal qual, porque assim, a história se passa no contexto de androides que foram criados, né, num futuro distópico. Esses androides foram criados para servir os humanos, aquela coisa clichê básico. E esses androides foram criados com um tempo de vida determinado, 4 anos de vida.
E isso era uma medida de segurança caso eles tivessem consciência em algum momento, então para eles não viverem muito, porque a consciência pertence aos humanos. Ok. Nesse contexto surgiu um caçador de androides, que é interpretado pelo Harrison Ford. O nome dele acho que é Rick, nesse filme. E ele caça esse androide aqui, que é tipo o líder dos replicantes. E tem uma cena, enfim, o filme se passa nessa procura, tem altos e baixos, mas tem uma cena no final que é muito interessante, em que o Rick ele está no topo de um prédio, correndo atrás desse replicante, e está chovendo, e ele tropeça. É uma noite escura, parece aqueles filmes do Batman, assim, sabe? E ele fica pendurado. E ele vai morrer. A morte é certa, é muito alto ali. O replicante, mais forte, mais rápido, mas com pouco tempo de vida, ele vê aquilo e fala, é minha chance. Ele pula entre os prédios e se posiciona bem onde o Rick está. O Rick está aqui, segurando uma pilastra, alguma coisa para não cair. Só com a mãozinha assim, ó, só uma mãozinha. Está quase caindo. Um dedinho caindo e o outro assim. Ó. Quando o replicante ele olha nos olhos do protagonista, que nessa altura você não sabe mais se é o protagonista, e ele, quando ele ia deixar o protagonista cair, ele dá um sorriso e segura. Na hora que o Rick larga a pilastra, ele segura a mão do protagonista e traz ele de volta. O filme deixa entender que ali houve um conflito na mente daquele replicante. E no momento que ele coloca o Rick no chão, aquela chuva caindo, o robô se ajoelha e fala, porque ele saiu da Terra, ele viajou para o espaço e voltou, né? Eu vi muitas coisas nessa existência. Ele começa a citar algumas coisas incríveis. E ele fala, e todas essas coisas vão ficar nas memórias, como as lágrimas nessa chuva, hora de morrer. E ele morre. E na análise desse filme, nessa palestra, depois eu comecei a ver mais análises, porque eu sou meio esfomeado para essas coisas, e todas elas caminhavam um pouquinho para esse lado, o replicante ele sabia do fim dele. E quando ele olhou o caçador dele, ali, prestes a morrer, ele teve uma conexão. Ele não queria morrer, o robô. Ele estava procurando uma cura para aqueles 4 anos de vida. E quando ele viu que o outro ia morrer, ele não conseguiu deixar. Não é porque ele era bonzinho, ele não conseguiu. Ele teve uma identificação muito grande. Ele trouxe ele de volta para cima. E aí ele falou o que vocês falaram sobre memória, sobre transformação. E ele faleceu. Então, eu trouxe isso para sensibilizar vocês. A ideia desse começo da aula não é trazer nenhum dado, é sensibilizar. A gente vai caminhar para dados e tudo mais. Mas, toda essa brincadeira que a gente comentou agora, eu gostaria que na mente de vocês terminasse nesse ponto aqui, na noção de cuidado. Quando eu me pergunto o que é vida, eu posso expandir essa pergunta, eu posso derivar essa pergunta para uma outra. O que é cuidar? E por que cuidar? E, a partir daí, a gente começa a nossa palestra de fato. Mas aqui tem uma lombada. Essa lombada eu usei numa aula sobre alcoolismo, estava falando com a doutora Luciana, que cabe muito bem para essa aula. Sabe por quê? Porque, assim, enquanto numa aula, enquanto a gente está falando com o microfone, um ambiente desse é gostoso refletir. Mas vamos nos projetar um pouco no nosso futuro lá na frente. Vocês estão atendendo uma pessoa difícil, uma pessoa em condições vulneráveis, uma pessoa que agride. Talvez essa reflexão ela suma e dê lugar a uma outra coisa chamada julgamento. A gente estereotipifica a pessoa, a gente reduz ela a um título, aquele paciente chato. Eu dei esse exemplo porque na aula de alcoolismo eu dei aquele exemplo sobre aquele rapaz que bebe, procura ajuda, ou aquele cara que chega na emergência chutando tudo, fazendo xixi nos outros, gritando e derrubando a maca. Tem muito. E com a equipe sobrecarregada. E aqui, gente, existe um fenômeno que é, se no conceito de vida nossas respostas têm intersecções muito profundas, muito interessantes, muito móveis e muito vivas, aqui não há intersecção. Se eu entender que isso não tem intersecção, eu estou pronto para dar o primeiro passo. Antes disso, eu não tenho como dar o primeiro passo a introduzir os cuidados paliativos para vocês. E não se enganem, isso não é uma palestra para vocês conhecerem os cuidados paliativos. Isso é um convite. Na verdade, a gente está querendo reproduzir
pessoinhas aqui que já saem com essa concepção de cuidar e incorporem isso na mente de vocês. E talvez até descubram maneiras novas de fazer isso. Mas a gente tem que começar por aqui. O acolhimento, ele exclui o julgamento. Isso é um esforço ativo, porque passivamente a gente cai no julgamento normalmente, tá? Isso é passivo, tá bom? Passando essa lombadinha, nós vamos falar desse trajeto aqui e vamos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos em si. E eu queria perguntar se você quer falar alguma coisa? Quero sim, só pincelar. Não preciso desse não. Fantástico, né? A gente trabalha junto já tem quantos anos? 4, né? Tem mais ou menos isso. Bem legal que você falou, aprendi muita coisa com ele, que ele não tinha falado tanto. Ele só deu um esboço, sabe, que ele ia falar, e aí brilha. O cuidado paliativo tem muito preconceito, muito julgamento ainda. Então, eu acho que a gente está na fase ainda de desmistificar, voltar para trás. Sabe aquele, deixa eu voltar para trás para pegar impulso? A gente está nessa fase, não falo ainda, porque tudo faz parte, né? Faz parte desse cenário. O que você falou sobre finitude, tem uma parte cultural do brasileiro, e vocês discordem de mim, tá? Tem uma parte cultural do brasileiro, que eu venho de uma família Disney, tá? Não sei se vocês sabem que é uma família Disney. Eu venho da família Disney, que tudo é lindo. A minha voz, assim, eu sou menos Disney das 5 irmãs, tá? São 5 irmãs, 2 sobrinhas, 2 cachorras, só tem menina. Então, eu sou a menos Disney. Mas a minha família é totalmente Disney do quê? Não pode chorar, tudo vai ficar sempre bem. Imagina essa de ser menos Disney entrando e falando sobre cuidado paliativo, finitude. Massacrada em casa, né? A louca. Tudo bem, sempre tem uma ovelha negra, né? Na família, sou eu. Mas aí vem o conceito da cultura que eu queria falar, que tem isso que eu vi dentro da minha família, e tem uma outra coisa, que eu não sei aonde eu ouvi, vocês me ajudem se alguém já ouviu esse conceito antes. O Brasil é um país muito novo. É muito criança, perto do mundo. O quê? 500 e poucos anos? Depois alguém me atualiza. 500 e poucos anos? Se pensar que quem veio para o Brasil, quem emigrou para cá, veio fugido de muitas tragédias. Certo? Coisa que a gente não tinha passado. Então, o Brasil é o país da terra boa, do sol, que tudo planta nasce, não tem tufão, não tem guerra. E a gente, até hoje talvez menos, mas até pouco tempo antes da pandemia, a gente ainda via essa ideia de que o Brasil nada acontece. É lindo. Carnaval, futebol, é como a gente é conhecido fora do mundo. Me perguntaram uma vez, quando eu morei fora, se a gente tinha carros. Hein? Uau, juro para você, juro para você. Juro, as pessoas não têm noção e acham que aqui é futebol, carnaval. O que mais que tem? É isso, né? Feijoada, caipirinha. Eles pensam nisso. E a gente aqui dentro também pensa nisso. Vocês não, que eu estou maravilhada, né? Psicologia é outra coisa na vida, né? Estou maravilhada. Mas aí a gente vem com esse conceito que o país, mesmo 500 anos depois, a gente é um país criança, que a gente não entende que também dá ruim, tá? Pode dar ruim. E que não necessariamente morte e finitude é ruim. A gente tem um conceito e um julgamento disso. Quem sabe aqui a gente consegue não mudar, não quero mudar nada ou ninguém, mas só abrir o pensamento para, opa, não é bem assim. Então, eu quis trazer isso para vocês, que a gente ainda vem com esse sentimento de 500 anos, de que aqui tudo dá certo, ninguém pode chorar, ninguém pode adoecer, ninguém pode morrer. Pelo amor, né? Pelo amor, né? Então, eu queria trazer isso só para concluir. Tá? E, pessoal, uma coisa agora que eu... antes de fazer, aqui será uma série de perguntinhas bem interessantes. Aqui, aquele movimento que eu pedi para vocês, eu quero que vocês afinem ele. A atenção, ela é um leme muito frágil. Mas eu sei que vocês estão manejando bem. Dá para ver... Estar aqui na frente é uma coisa muito louca, porque a gente sabe quando a pessoa está prestando atenção. É incrível, é um fenômeno, é sobrenatural. Eu tenho poderes. Só sei disso. Mas a atenção é um leme muito frágil. Mas eu quero que vocês deem atenção, uma atenção externa e uma atenção interna para cada pergunta. Mas antes de começar as perguntas, eu quero fazer uma outra pergunta. O que é cuidado paliativo para você? Queria pelo menos umas 5 respostas, para a gente não prolongar demais. Mas vamos lá. Eu sei que vocês respondem bastante.
Não tem certo, tá, galera? Aqui a gente quer ouvir de vocês mesmo, até... Tá? Cuidado do sofrimento. Põe o microfone para ela, Dilson, que eu quero ouvir o que ela está dizendo. Quero ouvir. Obrigada. Eu acho que é quando você tem os cuidados que você tem em relação a uma pessoa que está passando pela fase final da vida dela. Justamente para acolhimento, eu acho. Questões a dores emocionais, dores físicas, para você conseguir melhorar a qualidade de vida numa vida que já está perto da sua finitude. Eu concordo com tudo o que elas disseram e eu acho também que é o cuidado também com quem está em volta do enfermo, né? A família, é aquela coisa cultural que a gente tem muito forte de não lidar bem com a morte, né? Então, eu acho que a pessoa responsável pelo cuidado paliativo é uma chave fundamental para tentar abraçar todo mundo nesse momento e fazer não só com que o doente vá em paz, literalmente, consiga dissolver alguns nós em relação à morte, mas também os familiares, os amigos, quem está próximo. E eu acho que realmente esse vá em paz só é possível acontecer quando essa aceitação é genuína, quando ela consegue chegar no coração das pessoas. O papel de vocês, né, de quem cuida das pessoas, assim, é algo assim, nossa, até eu estava falando com a Renata hoje, nobre, é de arrepiar, é sublime. Infelizmente ainda é raro, né? Aqui, eu digo, podia ser muito maior. Tem gente ali atrás, ó, que quer. Quando você chega até lá, levanta a mão para mim. Quem já tinha escutado falar do cuidado paliativo fora aqui a aula do professor? Fora. Ai, gente, tira uma foto, Dilson, pelo amor. É lindo demais. Não, tô brincando. Pode, não precisa. Já fotografei com a mente. Que lindo. Ali, olha. Eu acho que é você poder humanizar a pessoa, talvez honrar o legado dela e oferecer uma morte minimamente digna para ela antes de partir. Acho que, em suma, é isso. Mais uma opinião para dar 5? Eu acho que é a manutenção da vida até no final dela, sabe? Então, é uma maneira, como já falaram, de cuidar para além de quem está naquela situação, mas de quem está por perto, porque a morte não deixa de ser um estágio da vida. Então, é uma maneira de cuidar disso também. Me deu esperança, hein? Me deu esperança, hein? Vamos de novo aquela foto, por favor. Quem dá... Gente, levanta a mão. Quem já tinha escutado falar do cuidado paliativo? Lembra da pergunta e levanta a mão. Boa. Eu quero trocar alguns plantonistas por eles. Né? Total. Gente, esse ponto de partida, e eu sei que muita gente quer falar também, e tenho certeza que vocês têm respostas maravilhosas. E essa pergunta também é um ponto de partida agora para aumentar o nosso conhecimento técnico também em cima disso. Lembra que eu falei agora há pouco? A reflexão, ela deve dar as mãos à evidência, às diretrizes. Por quê? A gente está aprendendo o que é cuidado paliativo ainda. No Brasil, isso é jovem. A doutora Luciana vai falar isso daqui a pouquinho. A gente está caminhando, a gente está descobrindo, a gente está crescendo em cima disso. E a cada nova descoberta é um prazer muito grande, mas também são dores associadas, porque a gente vê que ao redor há uma resistência muito grande em cima desse aprendizado. E na prática, porque, por exemplo, se você for no hospital e perguntar, talvez hajam respostas interessantes, mas quando você observa na prática, isso não está capilarizado nos costumes diários. É muito difícil conquistar as pessoas. Assim como conquistar vocês para ter sentido no aprendizado é algo que requer um pouco de paixão na hora de dar aula, conquistar as pessoas para uma atividade em cuidados paliativos requer também essa paixão. Saber passar isso e captar as pessoas nesse mundo. E aqui, daqui para frente, a gente vai caminhar um pouquinho agora nos conceitos, só que nessas próximas perguntas, eu quero que vocês prestem atenção àquele lema que eu falei da atenção, bem frágil. Maneje ele lentamente
para aquela pergunta e perceba o que você sente e responda para si mesma o que você quer responder sobre essa pergunta. Qual o foco do cuidado paliativo? É uma pergunta inicial. Pode ser em uma palavra, uma frase curta. Pode ir soltando aí. Prevenir. O que mais? Aliviar. Achar o sentido. Humanizar. Retardar. Cuidar. Aceitação. Qualidade, acolher. Dignidade. Opa, essa, ó. Essa é goosebumps. Vamos abrir as cortinas? Olha que interessante. As pessoas falaram muitas coisas parecidas. Ah, é verdade. Esqueci o microfone. Olha que interessante. Vocês falaram coisas muito parecidas. O foco dos cuidados paliativos, gente, começa aqui na prevenção, a identificação precoce de quem tem a necessidade desses cuidados. Eu converso muito com a doutora Luciana e a ideia que me passa na cabeça muito é o diálogo. A pessoa me diz quando ela precisa de uma atenção no sentido de cuidados paliativos. Eu entendo a partir dela. Não sou eu que decido que ela é paliativa, como médico. Eu observo, eu dialogo com ela e eu reconheço nela identificação precoce. A avaliação abrangente e gerenciamento de problemas físicos, psicológicos, espirituais e sociais. Vocês vão ouvir isso na palestra hoje, fiquem tranquilas. E baseado em evidências científicas o máximo possível. Temos todas as evidências? Não. É um campo difícil de estudar? Sim. É difícil produzir estudos nesse campo. No entanto, temos muitas evidências já e elas têm que nos nortear. Tudo bem? Aqui eu vou ser um pouco mais ligeiro, tá, Lu? Para a gente... Vai lá. Aqui, essa pergunta. Quando iniciar o cuidado paliativo? No diagnóstico? Qualquer diagnóstico de doença? O diagnóstico de uma doença que não tenha cura. Que não tenha cura. Entendi. Ou doença que não tenha cura, ou de um acidente que não tenha perspectiva de... que se sabe qual é o... Perfeito. Né? Ótimo. Era isso também? Conhecimento da condição. Ótimo. Alguma palavrinha? Uma coisa que ameaça a vida. Que ameaça a vida. Acho que não só a vida, mas também tudo aquilo que vai ter o sofrimento contínuo, que não tem fim para o sofrimento. Interessante. A morte seja continuar a vida no sofrimento. Não necessariamente a pessoa tenha risco de morrer naquele contexto, mas tem um sofrimento ao longo daquele período. Interessante. Estão me surpreendendo. Vamos trocar o pessoal. Depois eu vou explicar por que as respostas estão assim. É intencional. Os cuidados paliativos podem ser aplicados só dando aquela pinceladinha que vai ser desmembrada depois com a doutora Luciana. Mas os cuidados paliativos devem ser instituídos em qualquer momento, de acordo com a necessidade do paciente. De acordo com a necessidade do paciente, ele precisa, eu reconheço, eu instituo os cuidados paliativos. Tá bom? Claro. Então, isso englobaria, por exemplo, um tratamento psiquiátrico ou até mesmo psicológico, uma vez que o diagnóstico daquela pessoa seja algo não curável, digamos assim, a saúde mental esteja totalmente comprometida, a gente poderia classificar a psicologia, o cuidado psicológico, né, o psiquiátrico, como cuidado paliativo ou não? Quer começar? Sim. Hoje em dia a gente tem poucos estudos dentro do campo da psiquiatria. A gente tem as doenças bem designadas, mas o paliativo quer proteger do sofrimento. Então, sim, eu poderia usar. Perfeito. Eu achei uma pergunta muito boa, porque isso entra num ponto que eu não vou dar spoiler, mas que vai chegar o slide. Vai chegar e vai conversar muito com isso. Já ouviram essa frase, gente? Já ouviram? É comum demais. Demais, né?
Chama a doutora Luciana, que não tem mais cura aqui. Exato. A doutora Luciana chefia a parte paliativa lá no hospital e ela é chamada e ela ouve muito essa frase mesmo. Literalmente, não é um jogo de palavras para sensibilizar vocês. Isso é literal. Eu, como médico assistente, ouço muito isso. E na hora de paliar um paciente, de reconhecer nele a necessidade de cuidados paliativos, eu enfrento a resistência da equipe multiprofissional em cima disso, muitas vezes. Sentindo um certo mal-estar com essa frase, guardem esse mal-estar. É ele que vai proteger vocês. Entenda que eu posso ter terapias que modifiquem o curso da doença ao longo dos cuidados paliativos com o paciente. Vou me reter aí. Concordam? Em parte, talvez? Não? Sei. Sim, não sei. Tudo bem. Quem concorda, levanta a mão. Ufa. Quem não concorda? Quem está em cima do muro? Tudo bem, é o que sobrou, tá? É o que sobrou. Não precisa expor, né? Não precisa expor também. Vejam. Já temos estudos, já temos evidências, inclusive, que apontam que podemos ganhar sobrevida. A pessoa pode viver mais quando bem acolhida dentro de cuidados paliativos adequados. Tá bom? Aqui afirma-se a vida reconhece a morte como um processo natural. É você entender a morte, o caminho até a morte, como algo natural. Uma história. A gente fala muito na medicina de história natural da doença. Isso é muito comum. A medicina passou muito, ela cresceu em cima da medicalização. Ela olhou muito o doente como doença. Aquela pancreatite do leito 18. Você viu no Pat Adams, né? Aquele momento que eles falam isso. E aí o Pat levanta a mão, qual é o nome dela? E o pessoal, meu Deus, fez um alvoroço. Aqui a gente começa a perceber que a morte ela faz parte. A vida tem uma história natural. As doenças e o preço de viver mais nos trouxe um preço. O preço de viver mais veio com doenças degenerativas que nos conduzem para um processo natural de envelhecimento e degeneração. Então, aqui, nesse contexto, podemos ter doenças que são modificáveis e aquelas que não são. Mas o cuidado paliativo entra em ambas. E aqui? Sim ou não? Não. Não? Ele não está sozinho, né? Muito bom. É isso mesmo. E há uma coisa nova aqui, inclusive, que vai ser detalhada um pouquinho lá na frente. O luto começa antes, muitas vezes, também, né? Tanto da família quanto do paciente em si. Tá? E aqui, gente, o que vocês acham? Acontece muito, né? Sim ou não? Não. Na teoria, não. Na prática, sim. Perfeito. Aqui entramos nos valores e crenças culturais do paciente na sua autonomia. Respeitar a autonomia do paciente é algo tão novo na medicina, gente, na prática da medicina. Tá? É ensinado já até um pouco de mais tempo, mas na prática é algo tão novo e é um exercício diário. E aqui, sim ou não? Sim? Só aí? Onde mais? Aqui? Posso fazer aqui? Sim. Todos os estabelecimentos de saúde. Todos os níveis de atenção, do primário ao terciário. E aqui você tem níveis de treinamento nos cuidados paliativos. E no treinamento básico, principalmente, você tem a abrangência para todos os profissionais, inclusive familiares podem participar, né, doutor? E aqui, gente... aqui a pergunta que é um pouco derivada dessa. Quem pode prestar cuidado paliativo? Eu já vou colocar a resposta aqui, pode pôr, por causa do tempo. E aqui essa resposta tem uma importância crucial para a gente. A equipe multiprofissional. E aqui vocês entram com peso muito grande. Porque aquela foto daquele médico com cara de mal assim, e eu escolhi aquela foto por um motivo bem claro, é que existe uma centralização no médico muito grande, ainda existe, das práticas, dos cuidados paliativos e muitas outras práticas também. E isso não é verdade nesse contexto. Ou a gente faz em equipe, ou a gente faz todo mundo junto, ou a gente não consegue progredir os cuidados paliativos para o paciente. Tá? Vocês acabaram de ler, gente. Essas perguntas foram rápidas e foram só para mostrar para vocês as respostas que estão contidas aqui, no Manual de Cuidados Paliativos.
Vocês leram todas. Todos os princípios estão aí. Passaram por todos. Agora a gente vai brincar um pouquinho e vai destrinchar isso. Mas, vou passar para a doutora Luciana a bola agora e ela vai falar para vocês um pouquinho sobre outras coisas. Vou entrar um pouquinho, não vou bore. Não, acho que não, por agora não. Não sei lidar com muitas coisas na mão. Então, já estou com esse microfone, não vai dar certo. Obrigada, viu, Adilson? Fantástico, né? A gente faz terapia há bastante tempo, tá? Isso ajuda. Viu? Isso ajuda muito. Né? Trabalha para pagar as terapias, né? Tá. Essa é a definição formal dos cuidados paliativos. Já tivemos muitas outras e elas foram sendo meio que refinadas. Então, vou ler com vocês, que é bem importante. Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhora da qualidade de vida do paciente, adulto e crianças. Essa parte, adultos e crianças, não estavam inseridos, mas me parecia lógico, mas para muita gente não é lógico. Então, tiveram que refazer e inserir, porque podem ser ofertados e devem ser ofertados para crianças também. Seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce e tratamento impecável da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Essa é a definição mais recente que a gente tem da OMS de 2018. Tá? E a palavra paliar vem de onde? Será que tem no nosso dicionário isso? Não sei se entrou ainda. Eu palio, tu palias, nós paliamos. O verbo paliar, ele vem de palium. Isso é uma palavra do latim. E, sabe antigamente, onde tinham as antigas cruzadas, que as pessoas iam catequizando, passando toda... como não tinha esse carro, ou nenhum meio de locomoção, as pessoas andavam muito. E eles usavam um manto para se proteger do calor, da chuva. E isso, o manto protetor, é o pallium. Então, o paliativo vem de pallium, vem de manto protetor. É lindo, não é, gente? Mas não vamos só pensar na parte empírica, tá? Que a doutora Ana Cláudia, o pessoal briga muito com ela, que acha que ela romantiza muito o cuidado paliativo. Não é romance, é humanização, é humanidade, são coisas diferentes. E tem a história humana no final, porque tudo que envolve sofrimento e mexe em coisas tão íntimas do ser humano, a delicadeza se faz presente. Eu considero isso todos os dias. Isso não tem a ver com romance, tem a ver com humanidade, com delicadeza, com compaixão. Compaixão é o caminho, tá? Aqui vou rapidinho, de onde que tudo começou, para a gente, não vou, essa parte talvez ser... teoricamente, a gente tem algumas pessoas chaves, vou falar delas duas, mas antes dela, a ideia do cuidado, não do cuidado paliativo, que não chamava isso assim, mas era a ideia de cuidar de pessoas em sofrimento ou moribundas, que eles falavam na época, começou já no século XVII, com um padre francês, que ele criou aí a primeira hospedaria. Ele era, né, padre, convento, fizeram isso. Depois, algumas irmãs aí reuniram outro convento e elas fizeram, em 1902, o primeiro hospice. Hospice não é hospício, né? Tá? Hospice quer dizer hospedaria, tá? Casa de cuidado. Eles abriram 30 leitos para pessoas com doenças graves ou pessoas em fase final de vida. Isso vem há muito tempo já. E aí a gente tem essa figura que é a Cicely Saunders. Ela é bastante importante na história dos cuidados paliativos. Ela é uma inglesa que fez enfermagem, foi assistente social e depois fez medicina. Como que essas pessoas faziam isso, né? Eu não sei como fazer tudo isso na época. Mas, ainda assim, ela que veio com o conceito do hospice moderno, que ela criou. Hoje tem o hospital St. Christopher's Hospice, que foi inaugurado em 1967, e ela faleceu lá, sendo cuidada por isso. Então, ela que construiu esse primeiro aí, a parte do cuidado paliativo, focado em quê? No alívio do sofrimento humano, em qualquer situação que traga sofrimento, inclusive as da fase terminal de vida.
Gente, final de 1960, hein? Isso começou lá. Então, ela é uma fonte bastante inspiradora. Além de tudo isso, ela publicou muitos artigos, escritora, tem muita coisa dela para vocês pesquisarem. Tá bom? Só uma palhinha aí, que ela é uma das nossas referências. Tá? Esse aqui é o St. Christopher Hospice, que fica na Inglaterra. E ela veio com esse conceito de dor total, que a gente carrega até hoje dentro do cuidado paliativo. Nem só dentro do cuidado paliativo, tá? Isso eu vi na faculdade. Eu nem sabia da existência do cuidado paliativo, a dor total, na integralidade do ser humano, todas as frentes que a gente falou, a dor física, espiritual, emocional e social. A gente vai ter algumas experiências mais para frente de alguns pacientes que a gente convive com esse tipo de dor também, mas isso é da Cicely Saunders, tá? Total, pode passar. E aí essa é a outra foto dela também. Essa é outra referência, Elizabeth Kübler-Ross, quase 10 anos depois ela nasce. Ela nasceu na Suíça. Essa colega, ela era a filha mais nova de trigêmeos. Imagina, 1926, galera. Nem sabia que era possível trigêmeos, os 3 sobreviverem. E ela foi a mais novinha a sobreviver. Ela nasceu com menos de 1 quilo. Olha isso. Então, a história dela é fascinante. Tem alguns livros que ela conta da própria história. Ela nasceu com menos de 1 quilo. Então, essa daqui é referência de estudo em morte e morrer. Gosto bastante. Sobre viver e morrer. Sobre a morte e o morrer. Ela que escreveu, em 1967. A Roda da Vida é dela também. Livros bastante conhecidos dentro do nosso meio. E, depois que ela sobreviveu, ela teve a própria experiência perto da morte já desde bebê. E aí, adolescente, ela estava aí na Segunda Guerra Mundial, viu todo aquele caos. Ela era adolescente e prometeu para si mesma ajudar em situações humanitárias, e foi isso que ela fez por muito tempo. Foi para a Polônia, foi para a Rússia, foi uma ativista cuidando do sofrimento das pessoas. E, nesse caminho, ela conheceu muitas pessoas que sobreviveram o Holocausto. Não só pessoas, mas ela conheceu os lugares. E ela viu, dentro desses lugares, as borboletas. Eu não sei, o paliativo ele é conectado à borboleta azul, que vem daí. Ela conheceu esses lugares onde as pessoas tentavam desenhar. Ali não sabiam quando que ia morrer, se iam morrer, mas como liberdade, né? Perfil de borboleta como liberdade. E tem tantas maneiras de olhar isso também. Mas o perfil de borboleta vem disso. E tem muitos insights dentro disso. Esse é um deles, que ela fala de liberdade, como as pessoas conseguiam ou não conseguiam, de alguma forma, viver naquele perfil, sem saber o que ia acontecer. Então, ela teve muito contato com isso. E aí ela casa com o americano e vai para os Estados Unidos e faz psiquiatria. E aí ela vira a referência, aí, pioneira nos Estados Unidos de cuidados próximos da morte, experiências de morte, e escreve esses livros. Então, ela é uma referência também. A gente tem o Instituto Elizabeth Kübler-Ross, que vocês podem colocar. Ela talvez tenha ela também que começou isso. Lógico que a gente tem outras referências, né? O Collins, aí a galera da psicologia me ajuda, outras referências para as fases do luto. Mas ela também tem isso junto, tá? O modelo Kübler-Ross, que ela fala das 5 fases aí do luto. Começou com ela também. E, lógico, outros modelos em processo junto com ela também, que vocês sabem. Tá? Ela tem um pouco... Eu fiz, mas depois eu converso com o Dr. Marcelo aí, tem algumas coisas sobre terapia da dignidade, que ela também que fez. De novo, escreveu, publicou muitos artigos, teve muito preconceito, né, durante aí a caminhada dela também, imagina? Uma das pioneiras também a falar de situações relacionadas relacionadas à morte. Então, se hoje ainda tem, imagina naquela época, né? Tá? E aqui um pouquinho do que a gente tem no mundo de ensino e reconhecimento, tá? Só um resumo. Então, o Reino Unido, a Europa é a base, né? Então, eles têm a primeira sociedade de cuidado paliativo em 1985, a subespecialidade médica em 87. Olha lá o Brasil, tá? Só para a gente fazer um comparativo. 1980 começa aqui, mas assim, o
por frentes de pessoas interessadas. Não que eu tenha nada de lei, tá? 1980 eu não tenho. Tanto que a nossa Constituição sobre direito e autonomia vem de 1988. Ela é muito criança também. Então, aqui, ó, volta só um pouquinho. Isso, volta lá, só para a gente... olha isso, virou residência médica para nós em 2012. 2012, um ano, nesse ano viraram 2 anos. E, aos pouquinhos, entrou aí na grade de especialização, de prova da MB, mas até pouco tempo a gente não tinha. Escola médica entrou na graduação ano passado, 2022, gente. Só para a classe médica, a gente não tem isso ainda para as outras especialidades. Vamos torcer para que tenha, vamos torcer para que cresça. E no Canadá, logicamente, também antes, e ali são todas as associações que tem no mundo, né? Associação Europeia de Cuidado Paliativo, 88, a americana, 88. A gente tem uma brasileira, de 97, que não emplacou, mas a mais recente que a gente tem é a Academia Nacional de Cuidado Paliativo, de 2005, que é onde vêm as nossas referências. Então, hoje, a gente está conseguindo mostrar, não é só no dia a dia, né? Agora a gente está crescendo aí com as leis e o que a gente precisa, está ficando um pouquinho maior. Tá? Um pouquinho do paliativo no mundo. Essa foto, a nossa referência é o Oxford, que é também, né, inglês, essa é de 2003. Essa é a distribuição de que a gente tem de oferta de paliativo no mundo, tá? O azul mais escuro ali, logicamente, é onde tem mais equipes especialistas. Olha isso. A desigualdade, né? E, logicamente, o cinza aí é onde tem menos oferta, né? O Brasil está ali no meio termo, mas muito mais próximo do pouco, né? Muito mais próximo do pouco, tá? Pode passar. Aqui, meio que, esse gráfico de cá é o que a gente tem de leis na Europa, América, relacionado ao cuidado paliativo, tá? O azul mais escuro é o que tem, teoricamente. Opa, ao contrário, que tem leis disponíveis. O mais clarinho, tá bom? Dá para ver a diferença, né? Como eles avançaram, a gente ainda está galgando aí, tentando. E ali do outro lado, a gente colocou um dado, número de pessoas por faixa etária que precisam de cuidados paliativos, sendo a classe idosa, logicamente, a maior, 40% das pessoas acima de 70 anos precisam dos cuidados paliativos, mas em todas as idades tem. Em todas as idades, tá? E aqui é um trabalho do Bruera, que é uma referência de cuidado paliativo, Eduardo Bruera, um espanhol, colocando o Brasil aí, entre 2000 e 2040, ele faz uma projeção, o número de mortes por ano ali, tá vendo? É mais ou menos o número de que a gente vai precisar de pessoas em cuidados paliativos. 70% das pessoas próximas da morte, mais ou menos, vão precisar de cuidado paliativo. Uma projeção, lógico que muda bastante, mas é perto disso. Interessante, né? Isso é bem próximo, né? 23. Tá? E aqui no Brasil em si, esse de cá é um gráfico de número de serviços em atividade no Brasil, gente, em 1982. Serviços de cuidados paliativos em atividade. Surreal, né? 1980. Foi quando aqui começou, tá? Não por debaixo dos panos, que o médico trabalha de forma muito autônoma, mas sem as leis que nos respaldam, tá? E aí, aqui, o último dado que a gente tem, de 2019, 191 serviços. Gente, Brasil, tá inteiro. Surreal, né? Surreal. E ali a distribuição que a gente tem, do mais escuro, onde tem equipes especializadas, do mais claro para menos equipes, que também é muito desigual. É muito desigual. O que o Brasil tenta fazer hoje é, como qualquer outra especialidade, capacitar todo mundo para que tenha o conhecimento básico para prestar o cuidado e que a gente reserve a equipe especialista para o que é mais difícil, os sintomas de difícil controle, os conflitos, tudo isso, porque não tem como. A gente tem pouquíssimas equipes especialistas, tá? Mais ou menos só para a gente. E são grandes desafios, né? Como a Adilson já tinha falado, os estudos são poucos. Então, qualquer coisa que a gente quiser colocar de dados e testar e fazer, dá, só que ainda é um desafio muito grande, até mesmo pela pesquisa, né?
difícil, né? Principalmente pacientes bem idosos, próximo da morte, isso fica bem desafiador para a gente colocar. E poucos líderes acadêmicos e educação, isso é muito pouco ainda, que é daí que vem, de alguma forma. E olha no Brasil, 2022, entrando na grade curricular de medicina ainda, mas tudo bem, um passinho por vez. Então, é um processo mesmo. E capacitar os profissionais, né, de diferentes áreas, que até muito pouco tempo era eu paliativo, só o médico. Ah, você tem equipe de cuidado? Tenho, aí você vê, é o médico. O médico faz tudo. Então, isso está mudando bastante. Está mudando bastante, tá? Então, a gente vai fazer só uma pausa e a gente vai adentrar nas nossas experiências. Tá bom? Vamos lá? Nós vamos ter acesso a essa apresentação? É possível? Sim, sim, com certeza. Sim, com certeza. Com certeza. Só uma coisa que a doutora comentou, a parte de evidências, isso mostra para a gente o quanto é importante. Na relação de acolhimento, a gente teve que acolher, não é pegar o paciente e passar a mão na cabeça dele e fazer carinho. Tá, isso em alguns momentos até está relacionado, mas não se limita a isso. Acolher é você dispor das ferramentas que você tem, de acordo com as melhores evidências, e você cuidar da pessoa de acordo com o quanto ela precisa. Isso é acolher. Tá? Isso é um conceito bem interessante de acolhimento para qualquer área, qualquer uma. Na medicina, na psicologia, qualquer uma, na enfermagem, dispor das melhores ferramentas que tem as melhores evidências dentro daquilo que a pessoa precisa, tá bom? Então, esses estudos e tudo que foi dito caminham em direção a essa palavra acolhimento. E a gente vai fazer uma pausa agora para vocês respirarem. Já viram esse quadro? Conhecem? The Doctor, não é aquela série The Doctor. É um quadro pintado por esse carinha aqui, ó, Samuel Luke Fields. E foi pintado em 1891. Esse quadro ele mostra algumas coisas, ele tem algumas leituras interessantes. Ele foi feito na época enaltecendo a figura do médico. Mas várias leituras foram feitas em cima desse quadro. E quando você presta atenção nesse quadro, a gente percebe já de cara no ponto central dele uma criança doente. Uma criança, alguém jovem. Um senhor sentado, olhando atentamente a criança com a mão no queixo, dando ar de reflexão e raciocínio. Talvez esteja tentando entender o que está acontecendo, talvez como curar essa criança. Esse senhor é um médico, contratado por essa família. Talvez nem contratado porque a casa é pobre. Talvez esteja fazendo uma caridade para essa família. Vemos aqui o pai da criança, pousando as mãos nos ombros da mãe, que chora na mesa. A gente pode ver que da janela, aqui você tem um abajur, que lança uma luz sobre a criança, e temos a janela que lança outra cruz que se cruza aqui no meio. Algumas interpretações falam sobre a esperança de talvez essa criança ser curada, ou talvez seja apenas, ou não apenas, mas talvez seja um modo de centralizar o poder dessa pintura na figura do cuidado do médico frente a uma criança que, em termos de reversão da doença, não tenha mais o que ser feito. Mas, em termos de cuidado, haja muito o que ser feito. Estar ali, presente. Acolher do jeito que ele pode na época que ele estava. Talvez aqui o acolhimento se limitasse a estar sentado do lado, aliviando as dores e dando consolo para a família. Hoje, talvez esse acolhimento seja, além de fazer isso, você conseguir ligar uma bomba de morfina numa máquina onde alivia os sintomas respiratórios do paciente. Não importa. Mas a luz, ela cruza esse meio e ela ilumina tanto essa figura do médico, nessa época, quanto da criança. No chão, a gente pode ver algumas receitas jogadas no chão. Talvez receitas que não deram certo. Aqui, frasco de remédio aberto. E esse quadro, conta-se que ele foi pintado porque 12 anos antes, se eu não me engano, acho que foi esse tempo, o filho do pintor faleceu e foi assistido por um médico numa cena muito parecida, numa intenção muito parecida. O médico ficou a noite inteira com o filho dele e, em agradecimento, ele fez esse quadro 12 anos depois. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês, desse quadro. E é um momento de descanso para a mente de vocês, para adentrarmos o próximo momento da aula. Posso só fazer um comentário? Claro. Eu achei bem pertinente. Eu vejo o médico ali num perfil de impotência
Dá para enxergar isso? Não, não tanto. Acho que vem um pouco de impotência. E aí a gente está em 2023 e a gente também tem esse perfil de impotência. Olha que interessante. Que nas faculdades básicas de medicina, eles ensinam a salvar vidas, galera. É muito interessante. Eu vim de uma faculdade muito diferenciada, cuidado centrado no paciente, não na doença. Mas muitas faculdades ainda focam nas doenças e em como revertê-las a todo custo. Então, eu vejo a impotência e, depois de tanto tempo, a gente se depara com colegas com perfil e com sentimentos de impotência. Olha que interessante, porque eles foram ensinados a salvar e a morte é perder. Olha isso, que loucura. É muito. E vejo isso, gente, todos os dias. Todos os dias. Você vê a expressão dos colegas de derrota. E aqui é uma expressão de derrota. Não é isso? Como que pode, né? O ciclo fazer parte, a morte fazer parte, e ainda a gente ter esse sentimento de derrota. Temos isso hoje, gente, todos os dias. Eu acho que ficou esse insight para mim, desde o médico, né? Não é? Concordo, inclusive, não só na finitude, porque essa sensação de impotência, ela pode ser lida também sob o ponto de vista de fraqueza ou sob um ponto de vista de humildade. Eu me posiciono frente à vida e morte sabendo que eu sou pequeno. Eu também tenho a minha finitude. E isso se manifesta em todas as áreas. Só um exemplo para vocês saberem, na medicina, por exemplo, quando alguém infarta, eu dou um AS, uma a cada 17 pessoas, mais ou menos, é beneficiada. 16, não acontece nada. Isso se chama NNT, número necessário para tratar. Saber isso, baseado em evidências, me dá humildade em entender que o médico faz até pouco pelo paciente. Ele não tem controle sobre o caminho que o paciente que ele caminha. Então, resta muitas vezes acolher esse paciente, não importa o que aconteça. Tá? Mas a gente não é ensinado isso. Não é ensinado. A gente é ensinado a curar a qualquer custo. E a gente se frustra, adoece junto e morre junto. Com essa frustração. Isso é um perigo muito grande. É cultural, né? É cultural. Você não falou da sentimento de derrota, eu não sei se estou viajando muito, mas uma das interpretações que eu tive em relação à quadra em relação à luz, por ser um contexto no final do século XIX, catolicismo, essa questão da luz divina, talvez abrir os céus. Perfeito. A esperança de que a criança pode estar falecendo, né, mas vai para os céus. Se me permite, eu vou até completar. Perfeito, perfeito. E se me permite, não é porque hoje temos máquinas que isso mudou tanto. A religiosidade ela é presente e a gente tem um povo que crê muito forte e essa luz está presente na crença popular mesmo, na nossa vivência do dia a dia. Essa luz está aparecendo ali, no hospital, inclusive. Eu tenho fotos da Santa Casa, onde naqueles corredores aparece aquela luz descendo assim e aquilo dá um ar de místico tão grande, tão gostoso. E naquele ambiente onde você tem tantas pessoas carentes, pobres e doentes, você vê muito fácil essa mesma sensação em tempo real, um quadro vivo, o que é muito bonito e conversa muito com o que você falou. Só mais alguma coisa aqui? Algum outro insight dentro dessa figura? Agora são os casos. Quiser levantar a perna, só esticar. Querem 5 minutos para levantar a perna? Um pouquinho, esticar? Estiquem um pouquinho as pernas, que vamos entrar na fase derradeira da aula.